Gostaria de saber essa Bíblia comigo? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, versículo de número 19. Você que trouxe sua Bíblia, quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvor a Deus aqui. À noite será nosso culto de primícia, primeiro primícia do ano. Amém? Culto de primícia do ano. O nosso culto, ele vai estar acontecendo às 18h30. Amém? Não serão mais 18 horas, serão acontecer às 18h30. Amém? Então, possamos já... Se chegar mais cedo, não tem problema não. O que faz... Qual foi a diferença que teve? Ou o que mudou de 2020 para 2021, no terceiro dia do ano 2021? Mudou alguma coisa na sua vida? Os dias são os mesmos? Irmãos, a diferença de horas na sua vida, se você tiver as mesmas atitudes, continuarão sendo os mesmos resultados. O que te faz estar diferente no ano 2021 é as decisões que vocês tomaram, que nós tomamos em 2020 e vamos colocar em prática em 2021. O que fez do Bolt o maior corredor do mundo, a arrancada do mundo, o maior corredor do mundo, melhor dizendo, porque ele não tinha arrancada, era deficiente na arrancada porque ele era grande, foi os treinamentos. Enquanto os músicos criticavam, ele estava treinando. E o que te vai fazer diferente no ano de 2021 é o que você fizer de diferente do ano 2020. O que nos torna grandes profissionais é os mínimos detalhes que deixamos às vezes de corrigir. O que nos faz ter uma nota acima dos demais são as vírgulas, os pontos que nós temos que acrescentar ou colocar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. O que fez do maior vencedor de Fórmula 1 do mundo, um cara jovem, ser o maior pontuador, as maiores poles, ou a maior quantidade de número de pole que foi feito? O que foi que fez a diferença dos demais? Os treinamentos. Amém? Quem sabe o nome do maior pontuador da Fórmula 1 ou maior conquistador da Fórmula 1? Alguém sabe? Como que é? Quem mais sabe? Lewis Hamilton, para quem não sabe. Amém? Eu sei que todos sabem. Agora eu vou perguntar para você. Porque quando ele começou, ele nunca imaginou que chegaria perto de Schumacher. É assim que ele pensava? Não, eu vou correr como Ayrton Senna correu, mas eu quero conquistar o que o Schumacher conquistou. Olha só o pensamento do cara, vê a entrevista do cara. Eu vou correr como o Senna corria, mas eu quero chegar, por quê? Porque o Senna foi tricampeão mundial, o cara foi hectare, agora o cara ultrapassou todos os limites. O que eu estou falando para você é algo profético da parte de Deus. Comece a fazer diferente hoje, se você quer mudança na sua vida, principalmente na ceia. E sabe como ele conquistou tudo isso? Dizendo assim: eu estou hoje na melhor equipe. Você só vai conquistar os grandes prêmios, os melhores lugares, se você estiver com a melhor equipe. Não vamos ser infantil, vamos ser profissionais. Você não consegue chegar a lugar nenhum se você não estiver na melhor equipe. E qual é a melhor equipe, pastor? Aquela que obedece os princípios e principalmente a Deus. Amém? Não pode queimar a largada, não pode faltar no treino, não pode ultrapassar os limites. Tem um limite desejado, tem o limite alcançado, o máximo que eu posso fazer. E é isso que eu quero falar para você hoje, sobre isso. Amém? Irmãos,
Nós vivemos o ano 2020, como o Gesiel veio aqui e falou o seguinte: nós vamos continuar vivendo, desfrutando em 2021 do que nós semeamos em 2020. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Agora é o seguinte: a melhor colheita não vai ser só simplesmente porque você lançou no chão a semente. É aquele que lançou a semente e cuidou dela e vai até o final. É aquele que vai até o fim, que faz os que os outros não fazem. Nós precisamos buscar isso em Cristo Jesus. Nós temos muitos profissionais aqui, muitos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que podem fazer mais. Amém? Glória a Deus. Então quero com você compartilhar essa palavra que está em Atos dos Apóstolos. Atos já fala a atitude que eles tiveram. Vamos ler, versículo 19. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição. Irmãos, a perseguição, ela tira você do lugar. O que significa isso, pastor? As dificuldades que você vai enfrentar, ela vai fazer com que você possa locomover-se do lugar. A perseguição que você acha que é perseguição, é uma estratégia que Deus vai permitir vir sobre você. E se você entender que isso é uma estratégia, você vai pegar isso. Mas muitos vão se fazer de vítima: eu sou perseguido porque as coisas só dão errado para mim. Dá certo para o pastor, mas para mim nunca deu certo. Dá certo para o obreiro fulano e tal, mas para mim nunca deu certo. As coisas para mim parecem que é mais difícil, ou mais difíceis. Então, hoje em nome do Senhor Jesus, aquilo que você chama de perseguição, tem alguém te perseguindo, alguém está te caluniando, está te defamando, está defamando a tua vida, está falando mal de você. Não se preocupe, aqueles que falam mal de você, um dia vai ouvir alguém falar bem de você. Ou eles mesmos vão ter que falar assim: ei, eu posso levar um presente para ele também? Como às vezes fomos ministrados, quantas vezes? Quando Isabel falou que estava grávida, alguém diz: você é grávida? Velha? Seu marido não pode mais fazer filho. O profeta Rony ensinando isso para a gente, que ela não estava nem com um mês de gravidez ainda, Bruno. Ela andava assim, estufando a barriga. Eu parece que estou grávida já, não sei nem estufar, né? Isabel estava estufando a barriga, falando assim: eu estou grávida. Não tinha um mês ainda, já estava andando assim. A pessoa: essa é louca, maluca. Passa um mês, 2 meses, 3 meses. 3 meses ela não precisa mais fazer força para a barriga aparecer, porque a barriga está aparecendo. Aquele que criticou disse: rapaz, se realmente não for uma doença, ela está grávida. Daqui um pouco você sabia o que aconteceu? O que foi? O marido dela tá calado, a boca está trancada, fechada, ficou mudo. Por quê? Porque nem ele acreditou. Nem ele acreditou naquilo que o Deus visitou e falou para ele que aconteceria com ele. Ei, Deus vai fechar a boca dos incrédulos todos que duvidam da bênção que vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus, ainda que seja da sua família. Zacarias não acreditou no milagre, o anjo falando com ele. Ah é? Então pronto, a mensagem era até aqui, que sua mulher ia engravidar, mas como você teve dúvida, você vai ficar mudo. Com 6 meses, a barriga já está grande. Como fala, a mulher quando está grávida, falou: ai, todo mundo, o que foi, aconteceu? Que precisando de alguma coisa? E aqueles que um dia falaram que não tinha possibilidade de acontecer um milagre, vai dizer: ei, como é que eu faço? Ei, ganhou neném, pariu, teve menino, sei lá como é. Ei, como é que eu faço para visitar? Tem que levar um presente. Aqueles que falaram que você não tinha possibilidade de engravidar, que não tinha possibilidade de crescer, de viver o sobrenatural, é os mesmos que vão te visitar levando presente, dizendo assim: ei, quero validar isso na vida dele em nome de Jesus. Isso é profético. Mas isso só acontece com aquele que tem fé. E Zacarias ouviu o anjo falando com ele e ele não acreditou. E o que a esposa fez? Quando chegou lá o marido mudo, fazendo mímica, o que foi? Foi o que? Um avião? Um gavião? Um pássaro? O que foi? Não. Um anjo é. O que o anjo falou? Conversou comigo. Ah, você teve a oportunidade de entrar no Santo do Santo? Foi. O que ele falou? Falou que você, por mímica, como o profeta Rony fala, conversou comigo, que você, aí ele falou que eu vou engravidar ela, pá, pegou. Ela não viu, não ouviu,
mas alguém que estava muda anunciou e ela: eu aceito, o milagre é meu. Então, em nome do Senhor Jesus, aqueles que duvidaram, creia hoje em nome de Jesus. Amém? Por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, e muitos daqueles que morreram por amor a Cristo, por poder do Evangelho se manifestar hoje, o que fez a transformação de Saulo em Paulo foi ele ter recebido a capa da proteção que estava sobre Estevão. O pastor falou que quando Elias chegou e disse assim, lançou a capa e disse: me segue, não tenho que estar olhando para trás mais. Quando a capa é jogada aos pés de Saulo, Saulo toca na capa, a proteção que havia sobre aquela capa, sobre a vida de Estevão, chamando hoje espiritualmente, dizendo isso, quando você toca na proteção de alguém que tem autoridade de Deus, acontece duas coisas: ou você morre ou você se transforma. Pode ter certeza disso. Ou você morre ou você se transforma. Paulo se transformou. Deus é maravilhoso, tremendo e extraordinário. Então aqui a palavra nos fala: desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Havia uma determinação entre eles que não chegasse aos gentios, mas que a palavra ministrada fosse só até os judeus. Ei, toda perseguição que vinha sobre a sua vida, toda e qualquer situação contrária que soprar contra você, tem um propósito: alcançar aqueles que um dia não tinha possibilidade de ser alcançado. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor. Olha só o que a palavra está falando. Está apresentando a quem não era para ser apresentado o evangelho. Está chegando aonde não era para chegar, não havia possibilidade de chegar. Daqui a pouco você vai entender o que eu quero falar. O que significa isso? Tem muitas pessoas que estão na igreja, na casa do Senhor, e nunca viveu o sobrenatural de Deus. Mas se prepare, porque Deus vai te pegar. Porque tem pessoas determinadas sobre isso. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Irmãos, quem é esse Barnabé? É uma figura do Espírito Santo de Deus. Era um cara cheio do poder de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Quem conhece o Davi Botelho aqui? Davi Botelho, quem conhece? Pastor Douglas, eu sei que conhece. Acho que o Douglas Filho também conhece. Um dos maiores missionários que eu conheci. 30 anos de missão, e 22 deles, se eu não estiver enganado, entre os muçulmanos. Fazer missão aqui no Brasil é fácil demais, irmão. Fazer missão aqui é fácil demais. Entre os muçulmanos é difícil. E eu ouvia falar sobre ele, tive o privilégio e a oportunidade de um dia estar em Caldas Novas, num encontro de pastores, com o pastor José Rodrigues. E eu ia passando assim, próximo. A minha vontade era muito grande de chegar perto dele. Por quê, pastor? Você estava admirando um homem? Não, aquilo que Deus derramou sobre ele. Eu estava passando aqui mais à frente, e o pastor José Rodrigues me falou bem assim: pastor Lúcio, vem aqui. Aí eu desce ali na garagem com o Davi e pega os livros dele e traz para cá. Rapaz, caixas e caixas de livros. E ele diz: desce lá, meu nome é pronto, estou pronto para fazer isso. E quando eu caminhei com ele na caminhonete dele, eu fui fazendo algumas perguntas. As perguntas destravam seu destino. O que nós temos que entender é que, para qual propósito eu estou vivendo o Evangelho de Cristo hoje. Nós estávamos no monte hoje falando sobre isso. Qual é a identidade de Cristo que está sendo criada em você? Tem muitas pessoas que você se olhar para ele e falar: Eric, ô Eric. Aí ele vai dizer: pô, o pastor já me chama atenção, cara. O que é isso? Tem pessoas que estão feridas na alma, que você mal se conversa com ele, você olha para ele, o pastor já vai falar mal de mim. Meu Deus do céu, irmãos, eu não tenho tempo para isso. E olha só o que a palavra fala: decidiram
enviar Barnabé a Antioquia. Irmãos, aqui quando ele decide enviar esse homem de Deus aqui, Barnabé é um cara extraordinário. Ele é acima da média dos demais. Passa. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o que ele viu? O que ele viu? Enquanto muitos verem desgraça, aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus vê a graça de Deus. A desgraça é a ausência da graça. Quando muitos viram que não podia ser alcançado os gregos, os romanos, os italianos, aqui está Barnabé dizendo assim: ei, eu vi a graça de Deus alcançando os gregos. Eu vi a graça de Deus alcançando aqueles que não poderiam ser alcançados pela igreja que eu participo, que é pregado o Evangelho. A Bíblia diz que ele viu a graça de Deus e alegrou-se e encorajava a todos. Além de ver a graça de Deus, ele teve a atitude de encorajar aquele que estava enfraquecido na fé, aquele que estava com problema psicológico, aquele que estava com medo de viver o Evangelho, que precisava ser anunciado, perseguido. Ei, quanto mais perseguição, mais você vai ter de Deus. Ouvindo uma palavra do Luiz Hermínio, ele diz o seguinte, bota o fundo musical para mim, Jefferson. Dizendo assim para todos que estavam ouvindo a live dele: sabe por que os magos estavam levando os presentes para Jesus? Quem ouviu a pregação dele sobre isso? Só eu desci. Porque no dia que Nabucodonosor decidiu matar todos os magos, porque não souberam decifrar o sonho dele, sabe foi que Daniel fez? Diz: ei, espera mais um pouquinho, rei, me dá mais um tempo, deixa eu entrar na presença de Deus, deixa eu consultar aquele que é soberano sobre todas as coisas, que virá dele a resposta correta. Ei, não mata os magos agora não, porque eu faço parte também, como eles aqui, porque eu sou decifrador de sonhos. O que a palavra está dizendo aqui? Ele encorajava todos, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. E o Luiz Hermínio diz assim: sabe por que Jesus manteve vivo no Egito quando houve a perseguição de Herodes? Porque os magos foram salvos por Daniel. Porque os magos, quando Daniel chegou lá, disse assim: ei, não precisa matar eles não, porque aqui tem homem de Deus, tem homem de oração, tem homem que busca a face do Senhor. O sonho é esse, rei, é assim, assim, assado. E pronto, dali para frente os magos ficaram gratos a Deus pelo Deus de Daniel e começaram a estudar sobre o Deus de Daniel. E quando nasce o menino Jesus, quando nasce Jesus, o que eles levam? Eles levam a recompensa, dizendo assim: nós somos gratos, porque se nós existimos hoje, é porque um dia Daniel pagou o preço por nós. E eles levam o quê? Leva mirra, leva ouro, leva incenso, leva aloés para eles. Significava aquilo: quando houve a perseguição de Herodes, aonde ele estava, eles obedeceram a voz do Senhor Deus, porque o anjo aparece e diz: sai fora agora daqui, vai para o Egito. Por quê? Porque vai começar uma perseguição. Ei, e o hebreu não trabalha no Egito, porque o trabalho é diferente. O que significava isso? O que manteve Jesus e a sua família foi os donativos, foi os presentes que os magos levaram para os seus pais. Enquanto eles estiveram no Egito, eles desfrutaram disso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tu está desfrutando de algo extraordinário que pessoas que vieram antes de você fizeram. A igreja primitiva fizeram, pagaram preço por isso. E aí Barnabé é enviado aqui, e quando chega ali, ele fala assim, com firmeza de coração. O que significa isso? Olha para cá. Eu sei o que eu estou falando cognitivamente. Quando fala de coração, fala de mente aqui. Está dizendo assim: eu sei o que eu estou falando. Eu considero verdadeiro o que vocês estão vivendo. É isso que o Senhor quer para a gente no ano de 2021. Passa. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de Deus e de fé. Agora olha para cá. Olha para o irmão que está do seu lado. Se você é bom,
Fala, não adianta só ser bom. Tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Bom, tem muitos por aí. Bonzinho tem muitos por aí. Não pode ser só bom. Tem que ser cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Tem muitos ímpios que são bons. Tem muitas pessoas que fazem caridade, são bons, mas não tem o que esse homem tinha. O que era? A presença do Espírito Santo de Deus. E tem mais uma coisa que quebra todos os paradigmas do homem, que às vezes se torna infiel, ou às vezes querem se tornar ateu. O Senhor fala o que? Através de Paulo: 3 coisas têm que permanecer no homem. E sabe quais são elas? As 3 coisas. Se tudo acabar em você, ainda que tudo for tirado de você, todas as coisas acabar, quem tem que permanecer? A fé, a esperança e o amor. Um homem que tem fé é um homem com atitude. Um homem que tem fé, a mulher que tem fé é a mulher com atitude. Ei, meu casamento está indo de água abaixo. Não, Senhor, Deus vai consertar isso em nome de Jesus. Ei, a minha vida está de mal a pior. Não, Deus vai consertar isso em nome do Senhor Jesus. Não existe probabilidade nenhuma, problema das probabilidades, não estou nem para elas. Eu confio no Senhor. Esse cara tinha as características que o Espírito Santo de Deus age em nós. Por isso Paulo fala sobre isso, por isso os palestrantes falam sobre isso. Era uma visão que tinha de Barnabé, que é onde ele chegava, é como se chegasse o Espírito Santo de Deus. Quem está me entendendo aqui? Você conhece pessoas que quando está com um problema em casa, ou tem problema em algum lugar, quando ele está chegando, ele diz assim: ei cara, chegou alguém ali que pode resolver o meu problema. Chegou alguém que tem possibilidade de transformar o ambiente. Chegou alguém que pode mudar essa circunstância. Por quê? Porque é alguém que tem fé. Alguém que tem realmente credibilidade naquilo que faz e que fala. Não basta ser só crente. Quando você chegar num lugar, as pessoas têm que notar os dons do Espírito na tua vida. E a multidão, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Por quê? Quando Barnabé chegou ali, ele chegou com uma decisão: eu quero validar aquilo que eles estão fazendo com os gregos. Eu quero validar o Evangelho de Cristo pregado àqueles que não pode ser anunciado. Passa. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso. Aqui é muito importante isso. Da onde era Saulo? Da onde ele era? De Tarso. Fala comigo, Tarso. Ele diz: eu tenho que discipular alguém, eu tenho que ir com alguém, eu tenho que estar com alguém que está discipulando junto com ele. Porque Saulo não era aceito direito entre eles. Mas que Barnabé fala: eu quero ir até Tarso, eu quero pegar Saulo, quero trazer para cá, quero estar junto com ele. Tem pessoas que têm esse dom de fazer isso. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com quem? Com Saulo. Não se preocupe não, para cada Saulo tem um Barnabé. Para cada Saulo tem um Jesus de Nazaré. A perseguição faz o Senhor olhar de maneira diferente para você. Agora, pastor, eu tenho que viver sempre na perseguição? Não, eu tenho que desfrutar daquilo que eu estou semeando. Eu tenho que viver do melhor do Senhor, sim. Mas toda perseguição que vem sobre a sua vida, não se preocupe, Deus vai fazer com que você possa ser visto de maneira diferente. E assim que achou, assim que ele fez o quê? Assim que ele encontrou o que ele achou, disse: cara, eu te achei. Foi propositalmente que eu vim aqui. Levou consigo para Antioquia. Então durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez. É forte isso aqui. Pela primeira vez, nós, os discípulos, foram chamados de quê? De cristãos. É a primeira vez que nós somos chamados parecidos com Cristo.
É a primeira vez que alguém olha e diz: se você tem a aparência de Cristo, você é um cristão, você tem a atitude de Cristo. Porque pela atitude de Barnabé, encontrar Saulo e pregar na Antioquia, mesmo sem ser permitido, ele fazia isso. Passa. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágamo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano. Volta no versículo anterior. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Olha para cá. Para cada dia de fome, para cada mês de fome, para cada ano de fome, para cada tragédia que pode vir sobre a sua vida, está repreendido isso, em nome de Jesus. Deus vai levantar um profeta para dizer assim: ei, vamos ter atitude, vamos guardar mantimento. O Senhor mandou que os profetas descessem para aquele lugar, e eles estavam vindo de Jerusalém para Antioquia. Para quê? Para que pudesse validar, Julieta, aquilo que estava sendo realmente o que viria a acontecer. Passa. Predisse uma grande fome assolaria todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades. Cada um segundo o quê? As suas possibilidades. Fala comigo, possibilidades. É algo extraordinário da parte de Deus, para que você possa entender essa palavra hoje. Segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar. Resolveram o quê? Se esconder, falar: ei, nós somos um grupo e vamos nos manter, porque nós vamos nos manter de alimento. A crise que está vindo sobre os romanos, o problema é deles. Não, nós estamos aqui juntos, nós vamos providenciar alimento para todos que estiverem conosco. Ei, se eu tiver que viver o ano 2021 extraordinário de Deus que nós vamos viver, que todos tenham a mesma visão, para que possam desfrutar também do ano 2021, de algo sobrenatural de Deus, o ano do transbordar de Deus sobre a sua vida. Quem está me entendendo? Eles tiveram a atitude de providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pela mão de Barnabé e Saulo. Feche teus olhos. Papai, tua palavra foi lida, anunciada, e eu quero te glorificar, Senhor. Que esse dia seja um dia diferente dos demais. Que essa ceia, Senhor, não seja simplesmente uma ceia, mas que seja algo extraordinário da parte de Deus. E que possamos viver, Senhor, o sobrenatural do Senhor. E que o mundo, Senhor, espiritual seja verdadeiro. E que possamos, Pai, a cada dia descobrir mais dessa verdade. Na verdade, Senhor, de cada um aqui, Senhor, seja acrescentada a Tua verdade, que nos liberta. Quero te glorificar pela Tua presença aqui, Senhor, do Espírito Santo de Deus. Quero te glorificar, Senhor, pela vida das pessoas que aqui estão, para que cearmos juntos na primeira ceia do ano e validarmos isso como o corpo de Cristo. Assim fala com aqueles que estão em casa, Senhor. Aquele que precisa de um milagre, que seja, Senhor, hoje dispersado sobre a vida dele. Em nome do Senhor Jesus, eu te dou graça por isso, Pai, porque Tu és maravilhoso. Amém? Coloca para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Até o versículo 6. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. O que significa isso? Ministrei recentemente agora sobre a questão de um centurião. Era alguém que comandava 100 homens debaixo da sua cobertura espiritual ou da sua cobertura militar. Amém? Ele tinha autoridade sobre 100 homens. Ele mandava e acontecia. Então é isso que eu queria que você entendesse agora comigo. O que Deus vai fazer aqui através do homem quando obedece à voz do Espírito Santo de Deus. Esse homem era piedoso e temente a Deus. Assim como toda a sua família, ele era
generoso em ajudar financeiramente os pobres. Tem outra tradução que fala sobre esmola? E ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Olha para mim aqui. Talvez você está dizendo, pastor, eu também faço meus donativos e eu faço as minhas esmolas. As esmolas também é oferta. Quem sabe disso? Só que quando você der uma esmola, você não pode anunciar ela. Mas quando você semear uma semente, uma semeadura, você tem que anunciar: eu fiz isso para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. O que a Bíblia está falando aqui? Que esse homem era um homem que tinha autoridade naquela cidade, era conhecedor da palavra, era um homem de fé e colocava em prática. Amém, José Wilson? Tudo bem? Marcinha, tudo bem? Amém. Olha o que a palavra do Senhor fala. Ele colocava em prática, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Além de fazer o seu donativo, ele também era uma pessoa que orava continuamente com a sua família a Deus. Não adianta ser só bom, não dá só esmola, precisa orar também a Deus. Amém, gente? Talvez sua vida está aqui, precisa melhorar nisso aqui. Não é só ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, um primiciante. Existe algo a mais que eu preciso fazer. Passa. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde. Que hora era? Fala comigo, 3 horas da tarde. Às 15 horas. Ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Irmãos, sabe o que significa isso? O cara está ali, vem um anjo de Deus. Quem já viu um anjo aqui? Tem gente que tem medo, né? Porque você que vê anjos também vê demônios. Viu? Sensibilidade para ver anjos, tem sensibilidade para ver demônios também. O cara está ali, 3 horas da tarde, de repente quando ele olha, irmãos, um anjo, Maria e Zacarias vendo isso, Maria também vendo isso, os profetas vendo isso, os sacerdotes vendo isso, todo mundo. Mas agora um anjo aparece aonde? Lá na casa de Cornélio, 3 horas da tarde, aquele assombro. Quem está conseguindo me entender? Ei, será que o anjo do Senhor não te visitou esses dias, não? E você não percebeu que ele foi na sua casa? Ele teve uma visão, ele enxergou aquilo ali, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, passa. Atemorizado, é assim que você fica quando você vê um anjo de Deus, porque cria temor no seu coração. Você vê um ser celestial se aproximando de você e falando com você, comunicando com você. Isso é algo que vai te deixar com temor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você quiser ver anjo, comece a orar, Deus vai te mostrar. Em nome de Jesus. Cornélio então olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e sua esmola subiram como oferta memorial diante de Deus. Ei, existe o que? Existia algo que estava realmente determinado no céu, subiu ao céu. Deus anotou isso como memorial, dizendo assim: ei, as tuas atitudes, as tuas esmolas, as tuas orações subiu, está anotado no céu. Aqui você vai entender a palavra que eu quero ministrar. Agora mande alguns homens em Jope para trazerem um certo Simão chamado, conhecido como Pedro. Ei, um homem que era bom, que era autoridade, que tinha fé, que fazia sua esmola. O anjo fala para ele: ei, as tuas esmolas, as tuas orações foram acreditadas no céu como memorial. Mas tem uma coisa, chama alguém, chama quem? Chama Pedro. Quem? Aquele analfabeto que não sabe escrever, aquele analfabeto que não sabe falar. Chama ele, por quê? Porque é sobre ele que eu vou edificar a tua vida, porque a autoridade está sobre ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando sabia que Pedro era analfabeto? Que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Ei, você precisa ter servos, mas precisa ter homens também capacitados, mente instruída, que seja também homens bons. Porque a maioria da mente humana hoje, quando eles começam a destacar mais do que os outros, se torna a mente diabólica.
Está repreendido isso no meio da igreja. Está repreendido isso no meio de nós, no meio da sociedade, no meio da igreja evangélica de Açailândia. Está repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Servo é aquele que não precisa perguntar para o seu Senhor o que precisa fazer, mas auxiliar é aquele que auxilia. Eu preciso saber o que precisa ser dito, eu preciso saber como eu vou informar. Ele chamou alguém que era uma autoridade, dizendo assim: ei, um dos dois servos e um soldado piedoso entre eles, que era o seu auxiliar, um dos auxiliares. Passa. E contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. E no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximava da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. O que ele foi fazer? Fala comigo, orar. A oração, ela faz um elo com você e o Espírito Santo de Deus, e Deus está no céu. Quando Pedro está orando ali, volta o versículo antes. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto ele viajava, se aproximaram da cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu-se em êxtase. Quem sabe o que significa êxtase? Os médicos aí. Quem já teve uma lombra doida, pesada aí, de cocaína, de crack, de tudo aí, sabe o que é isso? Chapação total, né, pastor? Caiu em êxtase. O que ele está falando? Assim, o que é isso, cara? Será que eu estou acreditando nisso que eu estou vendo? Ei, o sobrenatural de Deus é para aqueles que querem tocar o sobrenatural, amém? Quem quer viver o sobrenatural 2021, vai viver o sobrenatural, tem que tocar o sobrenatural. Tendo fome, querendo comer, enquanto a refeição estava sendo preparada. Imagina ele pensando assim: cara, eu vou ter uma refeição agora, já está tarde, estou com fome. Mas de repente, caiu em êxtase ou entra em êxtase. Passa. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelas pontas, pelas quatro pontas. Ei, só alguém em êxtase mesmo, só alguém maluco, chapado, doidão pode conseguir ver isso aqui. Ele viu os céus abertos, ele transpôs as barreiras que os olhos podem ver natural. Ele entra no sobrenatural, ele consegue ver o céu aberto. Não é essas nuvens, é o céu inacessível da glória de Deus. E viu descendo daquele lugar algo extraordinário, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz que lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Em nome de Deus, de defender nossa fé, nós estamos desobedecendo o Senhor. Deus mostrou uma visão extraordinária para ele. Ele sendo religioso, Senhor, nunca entrou nada imundo na minha boca. Muitas pessoas dizem: nunca entrou nada imundo na minha boca, mas saiu muitas porcarias da sua boca. Em nome do Senhor Jesus, hoje, o Senhor quer nos limpar por dentro. Em nome de manter o Evangelho de Cristo aqui, a palavra que foi revelada a ele, ou dada a ele, ele se manteve religioso. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo o que significava a visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo homem, um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles. Alguns outros irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e os amigos mais íntimos que tinha convidado. Ministério de louvor aqui em cima, por favor.
Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas. Fala comigo, muitas pessoas. Ei, não deixe ser idolatrado. Ah, você vai resolver o problema. O problema que eu resolvo é porque Deus está na minha vida. Se não for Deus, eu não resolveria nada. Pedro disse: levanta, sou homem como você. A questão que vai acontecer daqui para frente agora, o que o Evangelho de Cristo anunciado por um homem de Deus que obedece a palavra de Deus, acontece. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ao mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. O que significa isso? Em nome de Jesus. Assim como Barnabé teve coragem de ir atrás de Saulo e a Antioquia, Pedro foi à casa de Cornélio dizendo assim: ei, eu recebi uma instrução de Deus. Só que quando Deus deu a instrução para Cornélio, também deu a instrução para Pedro o que deveria fazer. E essa instrução foi passada para os seus auxiliares. O que eu entendo aqui? A linguagem de um que recebeu uma visão é a mesma linguagem daquele que recebeu a instrução. Anota isso aí. A linguagem daquele que recebeu a visão é a mesma daquele que recebeu a instrução. Significa que o anjo tinha visitado ele e ele passou isso para Cornélio. Cornélio passou para os discípulos, o discípulo passou para Pedro. E Pedro recebeu essa instrução da parte de Deus. Vai até a casa dele, porque tem muitas pessoas ali que precisam entender o que é o Evangelho de Cristo. E quando isso acontece, por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar: por que vocês me mandaram me buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava na minha casa orando, a esta hora, 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Pastor Douglas, ele tinha o mesmo hábito, os judeus têm o mesmo hábito, os mesmos hábitos de orar, às 15 horas também, 3 horas da tarde. Ele disse: eu estava orando, e quando eu olhei, algo resplandecente na minha frente, e falou comigo. Passa. E disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração, lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope o Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mande buscar-te imediatamente. E foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Ei, Deus mandou um anjo na casa de Cornélio. Ele era um homem justo, que orava ao Senhor, que fazia as esmolas, que devolvia, sei lá, o que era para ser feito. Mas faltava algo. O quê? Faltava algo para que pudesse mudar a vida dele. Quem? Uma autoridade de Deus sobre a vida dele. Se você não constituir alguém sob autoridade, sobre a sua vida, você vai ficar vagueando por aí, ainda que você seja uma autoridade. Já estou encerrando. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ei, o Deus que deu a oportunidade para mim é o mesmo que pode dar para você, Pedro, amém? Pedro e Sirlene, está me ouvindo, Pedro? Amém? Recebe isso aí. Quem sabe você vai ser um dos grandes apóstolos nesse Brasil. Amém? Em nome de Jesus. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que teme e me faz o que é justo. Vocês conheceram a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e Jerusalém, onde o mataram e suspenderam num madeiro. Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto
não por todo o povo, mas por testemunha que designaram de antemão por nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz vivo, juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, você pode ficar de pé agora? Eu navegarei no oceano do Espírito. Quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Quem quer receber de Deus hoje? Da presença do Espírito Santo de Deus. Quem quer renovar a sua aliança? Você que ainda se acha grego, você que ainda se acha italiano, você que ainda se acha romano, você que acha que não é capaz, você que acha incapaz, você que acha que o Espírito Santo não pode te visitar. Nessa manhã Deus vai visitar todos que aqui estão nessa manhã. Deus vai visitar de uma maneira tão especial, que as crianças também serão visitadas para a glória do Deus Pai. Aleluia. Eu navegarei 45. no oceano do Espírito, Acabou? e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Comece a adorar o Senhor. Que me compreender sem nenhuma explicação. Versículo 45. Enquanto Pedro ainda, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Ei, sabe aqueles que disseram que você não era capaz de receber o dom do Espírito Santo de Deus? Sabe que aqueles que falaram que você, por mais que você um dia se convertesse, você nunca poderia desfrutar disso? Aqueles que estavam com Pedro ficaram ali maravilhados, porque viu os gentios sem ser circuncidados receberem da presença do Espírito Santo de Deus. Mas isso é para aquele que crê e quer mudar de vida, quer mudar a sua vida, a sua família. Faça. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. Quem está me ouvindo aqui? Só um minuto. Aqui tem uma vasilha com óleo. Há uma direção de Deus sobre a minha vida, sobre o que nós vamos fazer agora aqui. O Espírito Santo de Deus me disse isso no dia 31, na virada de ano. Disse: coloca um recipiente em cima de cada mesa, aonde tem uma família, onde eles vão sentar naquele lugar. E o Espírito Santo fez aquilo arder em mim. E eu fiquei assim: Senhor, como fazer isso? E o Senhor dizia assim: faça isso. Para quê? Para que eles possam se ungirem eles mesmos. Eles vão passar, vão tocar no óleo e eles vão se ungir. O pai vai ungir o filho vai receber a unção do pai, o esposo vai ungir a esposa vai ungir o esposo. E assim, o Senhor dizia assim: eu quero, em nome de Jesus, estou falando para vocês agora, eu vou liberar sobre eles algo que eu não liberei ainda, sobrenatural de Deus nessa igreja. Mas a principal fonte disso, para qual era? O Senhor está dizendo assim: eu estou com essa atitude
Pede para que eles façam isso. Eu estou repreendendo o espírito de morte da vida de cada um deles, da casa deles, porque a unção que vai ser liberada sobre eles vai impedir que o anjo da morte venha sobre a vida deles. Se você não acreditar, o problema é seu. E o óleo está aqui. Eu vou orar com você agora em nome de Jesus, sem fazer aglomeração. Alguém vai passar aqui e pegar. Só botou o dedo aqui e voltou para trás. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, diante de Ti, Senhor. Eu ouvi a Tua voz claramente sobre isso, Pai. Porque os espíritos malignos, Senhor, eles não terão autoridade sobre aquele que está, Senhor, guardado pelo sangue do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, esse óleo recebe, Senhor, a nossa oração agora. Esse óleo, Senhor, significa a proteção do Senhor sobre os lares da igreja. Papai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. pergunta para o Senhor sobre isso. Sai da onde você está. Vem aqui pegar a sua mão, melar o seu dedo de óleo e volta e unge o seu esposo, a sua esposa, seu filho, sua mãe. Faça isso em nome do Senhor Jesus. E enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce com fogo. Papai, os anjos do Senhor estão se liberados sobre esse lugar. E cada um daquele que for ungido aqui, Senhor, o espírito de morte está sendo repreendido. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Deus está dando livramento aqui hoje, que você vai ver a partir de agora. Deus está liberando algo novo sobre sua vida. Talvez você vai ter autoridade para pregar para alguém que você nunca pregou. Talvez você vai ter a palavra liberada de fé na tua vida que você nunca teve. Deus vai te dar as palavras certas na hora certa, em nome do Senhor Jesus. Senta agora. Você pode sentar. Você que está me ouvindo, ou você que está em casa, pega um recipiente com óleo ungido, unge a sua casa, os umbrais da porta da sua casa. Unja tudo. Pastor, agora virou homem religioso? Não, crente de verdade. No início do ano passado, antes de chegar a pandemia, Deus me revelava, isso está gravado, e o Senhor falava para mim assim: eu estou liberando. Ele falava comigo. O Espírito Santo falava comigo assim: eu estou liberando 3 grandes demônios que estavam aprisionados no inferno, que eles nunca tinham sido liberados, e que causaria muitas mortes pelo mundo. E eu via, eram gigantes, demônios gigantes, e eu olhava para a igreja, eu vi isso num sonho, e eu procurava a igreja, estava dispersa, não tinha ninguém comigo, pastor. Todo mundo estava comigo no ambiente, mas ninguém se colocava na posição de entender o que eu estava falando. Mas de repente eu olhava e eu via o Gesiel. Não sei se você lembra disso. E ele dizia assim: pastor, nós estamos juntos. Eu entendi a mensagem. Eu disse: Senhor, não tem nem intimidade com o Gesiel, mas no sonho o Senhor me mostrava ele. Ei, tem pessoas que você não conhece, mas que o céu conhece ele, e que a intimidade que o céu tem com ele é o suficiente para mantê-lo, a sua família abençoada, guardada pelo Senhor. A oração de um homem de Deus pode proteger a sua casa. Amém, Érica? Em nome do Senhor Jesus. Amém, Eliane? Amém, Bernadette? Em nome de Jesus, nós cremos nisso. E depois disso, irmão, desencadeou uma terrível, esse vírus que teve. O Senhor não falou para mim que era vírus, não. Eu via demônios, literalmente, enormes. E o Senhor disse: olha, ninguém pode tocar neles. Só que aqueles que estiverem debaixo da sua cobertura não vão ser tocados por eles. Aqueles que obedeceram, todos que obedeceram a palavra do Senhor liberada sobre nós, aqui neste lugar, irmãos, debaixo do sangue de Jesus, aqueles que obedeceram, viveram o sobrenatural e o extraordinário de Deus. E na virada de ano o Senhor disse assim: olha, coloca um recipiente de óleo, peça para que eles unjam eles mesmos, o pai ungindo o filho com a mãe, e assim sucessivamente. Eu perguntei: por que não tem que ser? Não, Senhor. O Senhor falou: porque eles são autoridade sobre a casa deles, eles têm autoridade sobre a casa deles, e eles vão ser constituídos sacerdote do Deus Altíssimo na casa deles. Quando eles chegarem naquele lugar, vão entender o propósito de Deus. Então saiba disso em nome de Jesus. Cada um de vocês hoje tem a responsabilidade de ungir a sua casa. Eu, a minha casa, a minha família, nós decidimos fazer 12 dias no monte. Hoje foi o 3º dia, desde o dia 1º, sempre faço isso no início do ano. E estou falando isso, não quero que ninguém faça comigo, não, pode ficar tranquilo, que o Senhor falou comigo, não falou para falar com a igreja. Primeiro eu ia fazer 7, o Senhor falou: faça 12, por quê? Porque 12, um representando um mês do ano. E hoje foi o 3º dia.
Crie um hábito. Pode chegar para cá, gente, ó. Crie um hábito de ter oração na sua casa. Crie um hábito de orar com seus filhos. Não saia de casa antes de orar com seus filhos o ano todo. Faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Está se perguntando aqui, pastor, quem pode cear? Se o Espírito Santo de Deus veio sobre os gentios, quem não é daqui da igreja que vai cear pela primeira vez? Levanta a mão. Quem não é da igreja que vai cear pela primeira vez? Uma. A Rose já ceou, né, Rose? Já ceou. E graças a Deus que você é crente. Amém? Convertida no Senhor. Hoje ela estava no monte e eu falei assim: você tem que subir aqui sabendo qual é o seu propósito. Sabe qual é o seu propósito? Ela disse para mim assim: pastor, eu sei qual é o meu propósito. Se eu perguntar, eu sei o que? O propósito de Deus é mostrar a minha identidade, que eu sou filho de Deus. É isso mesmo. Deus quer manifestar sobre você quem é Ele. Amém? O propósito de Deus toda a vida foi isso. Pastor, eu posso cear? Irmãos, olha para cá. Se você entender o sacrifício de Jesus na cruz, foi a morte para me dar a vida eterna, eu vou cear. Pastor, eu não sou batizado nas águas, eu posso cear? Pode, pastor. Pastor, mas não tem uma doutrina? Tem. Se você é da doutrina que não pode cear, não ceia. Mas se você não é da doutrina que não te proíbe de cear, você está liberado para cear. Pastor, eu tenho traído Jesus durante todos esses dias. Foi? Foi. Então entenda o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Ele tinha convicção e certeza, porque ele disse o seguinte: ó, aquele a quem eu der o pão, João fala sobre isso, aquele a quem eu der o pão para ele, é ele que é o traidor. Jesus sabia que ele era o traidor. Pedro falou assim: Jesus, quem é que vai te trair? Ele disse: esse que eu der o pão. Ele disse: mas eu jamais faria isso, jamais trairia o Senhor. Você, Pedro, fique tranquilo, Pedro, eu já perdoei pelos seus pecados. Agora não sei se você vai se perdoar. Por quê? Está falando isso? Porque antes que o galo cante hoje, 3 vezes tu vai me negar. Não foi só uma não, foram 3 vezes que ele negou. E foi na noite que o Senhor pegou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim todas as vezes que participar da ceia. O que significa isso? Se você não entender o sacrifício de Cristo na cruz, você não pode cear. Mas se você entender que aquele homem que estava ali na cruz com Jesus, crucificado, que ele disse: Senhor, lembra tu de mim quando tu entrares hoje no teu lugar, no teu paraíso. E o Senhor olhou para ele e disse assim: hoje eu mudo o teu rumo. O teu rumo chamava inferno, mas agora chama paraíso. Ei, em nome do Senhor Jesus, se converta hoje. Peça perdão agora, antes de você cear. Peça perdão para Deus agora. O perdão a Deus, Deus já te perdoou. Mas traz na sua mente, faz uma análise sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. 1 minuto para você orar. Fica de pé comigo, por favor. Papai, muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz, porque foi um sacrifício de morte, Senhor, e que tu reinou, Senhor, vivo, reina vivo, Senhor, para sempre e eternamente. Mas o Senhor desceu à profundeza, Senhor, tomou a chave da morte. E ó morte, aonde está o teu aguilhão? Se o meu Jesus tomou, aleluia, eu não sirvo a um Deus qualquer, eu sirvo a um Deus que foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia e está vivo à direita do Pai, olhando aqui para baixo agora, dizendo assim: ei,
aonde tiver um coração ardendo agora, ainda que se perguntando, eu devo cear, Ele está olhando para dentro de você agora. Para me encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Senhor, No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória. Senhor, aqui está o pão, Senhor. Aqui está o vinho, que com muito amor e muito cuidado, Senhor, foi preparado pelos discípulos, Senhor, pelo Sérgio, pela Vitória, Senhor. A Cassinha, Senhor, que está lá, Senhor, aonde a família, juntamente com a Silvinha, abençoa eles naquele lugar. Só o Senhor pode consolar, Senhor, a perda que eles tiveram. Mas mesmo assim estamos aqui hoje. Aqui nós apresentamos diante de Ti o pão e o vinho, Senhor. Que não seja mais simplesmente um pão, mas que seja o corpo de Cristo, que venha sarar os nossos questionamentos, as nossas feridas. E que esse vinho, Senhor, venha transformar, Senhor, aquilo que é normal, Senhor, no sobrenatural. E que possamos entender o sacrifício do Senhor Jesus. Pai, transforma agora. E quando nós tocarmos, Pai, no pão e no vinho, nós poderemos sentir, Senhor, que nós estamos honrando a Tua palavra, para fazermos até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus, traz paz no coração de todos aqueles que estão aqui, Senhor, e renova a nossa história, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Chegue para frente um pouquinho, vocês. Sai do seu lugar, venha pegar a ceia. Eu quero estar no ambiente da tua glória. Eu quero entrar com vestimentas de glória, para me encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração, voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele
Igreja, quando nós estávamos no mundo, porque nós nunca fomos de lá, nós passávamos às vezes 8 horas, 10 horas na folia, bebendo. Amanhecia o dia, via o pôr do sol, o nascer do sol, bebendo. E às vezes a gente vem na igreja, no culto de ceia, a gente não consegue ficar mais de 2 horas. É a primeira ceia do ano. Isso aqui era para estar lotado de crente aqui. Irmãos, nada me fez perder a virada de ano na igreja depois que eu conheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu e minha casa. Estou falando não é quando eu sou pastor não, é quando eu era discípulo, nem obreiro era ainda. Eu entendi isso. As noitadas ficou para trás. E sabe que eu estou falando isso para você? Em nome de Jesus. Alguém falou isso. Os maiores missionários de hoje, que andam de avião, fazendo pouso, às vezes em lugares difíceis, andando de carros e tudo, não chega nem perto das viagens missionárias de Paulo. Que os navios não tinham motores, o vento soprava, era remada à mão. O que te impede de fazer mais pelo reino? Ei, esses homens, eles morreram por amor a Cristo. Pedro, quando entendeu, disse: Senhor, eu não sou digno de ser crucificado como tu foi. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa hora, Paulo, um homem cheio do poder de Deus, estatura pequena, mediana, mas cheio do Espírito Santo de Deus, pregou a todos que podiam pregar o Evangelho. Não teve medo quando o Espírito Santo de Deus o capacitou de uma maneira extraordinária. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero ministrar sobre a igreja do Senhor que está aqui hoje, aquela que está nos ouvindo, que está ceando em casa. Que seja uma ceia diferente. Que o Senhor possa te capacitar cognitivamente, dando sabedoria e entendimento, mas tendo prazer em fazer a palavra de Deus valer a pena. Que não seja por obrigação, mas que seja por prazer estar na casa do Senhor. Assim como Davi disse: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Senhor, um dia nas tuas tendas vale mais do que estar na... Senhor, um dia na porta das tuas tendas vale mais do que estar 1000 dias na casa dos ímpios. Por isso, papai, em nome de Jesus, nós ceamos agora. Porque o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Participe do corpo de Cristo, faça isso. Semelhante modo, o Senhor, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso toda vez que beberdes em memória de mim. Faz isso em nome de Jesus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
digno tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és, digno tu és. Amém. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Vou estar ministrando a palavra de oferta para a gente encerrar. Amém? Ou melhor, a gente continuar mais tarde. Deixa eu falar para você. Não perca o culto de hoje à noite de primícia. Amém? Quem vai estar ministrando é a pastora Fran Macedo. Irmão, é reteté de Jeová. Amém? E outra coisa, deixa eu falar para você. Nós vamos voltar com aquela escala que o ano 2020 não teve. Nós vamos voltar com a escala de ministração nos TADEs. Amém? Vai ser acrescentado alguns na lista, como no caso de Gesiel, a Mel já estava, né? Então assim, vamos ministrar o casal, como é? Todos eles, amém? Márcia, José Wilson, amém? Estão ligados, né? Como vai acontecer? Se o esposo ministrar hoje, a esposa dirige o culto. E depois, quando for a oportunidade, assim sucessivamente. Então se prepare para ministrar a palavra. Tem uma coisa dando no microfone aí, Jefferson. Amém? Então assim, pastor, por quê? Nós vamos voltar com os cultos de sábado. Amém? Sábado 2 cultos. O primeiro culto será da rede de mulheres. Amém? Qual o horário? 19h30. E o segundo culto de sábado será da rede de jovens. Terceiro sábado, rede de mulheres. Quarto sábado, rede de jovens. Amém? O pastor vai estar responsável por isso. Nós vamos ter, não esqueça disso, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar validando isso. Vamos ter 2 encontros no ano, um em maio e outro em outubro. Amém? Quem está ouvindo? Pastor, eu não sou obreiro ainda, só vai colocar para ministrar. Se você estiver na lista, receba da parte de Deus para ministrar. Amém? Assim como Cornélio recebeu, assim como os gregos, romanos, italianos, gentios receberam da parte de Deus. Vai passar como, pastor? Eu vou colocar no grupo de liderança todos os dados, tá bom? E agora, pastor, eu vou estar ministrando a oferta. Nós vamos devolver o nosso primeiro dízimo, né? Do ano. Algumas pessoas já devolveram, mas nós vamos fazer isso agora com muito prazer. Em nome do Senhor Jesus. Você sabe qual é o maior inimigo da nossa semeadura? Quem sabe? O maior inimigo da nossa semeadura, quem planta sabe. Qual é? O não semear. O não semear, irmãos. O inimigo, ele coloca às vezes no coração do homem, para que nós possamos desistir de semear. O maior inimigo da semeadura é a desistência. É eu falar, não vou fazer isso mais não, porque eu já fiz muito. Ei, faz mais. Não oferta o mesmo valor todo ano. Acrescenta alguma coisa nas tuas ofertas. Muda a tua vida, a forma de ver. E aí eu quero ler a palavra que eu li no culto da virada, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Coloca rapidinho pra gente. Eu queria que você fosse embora agora, não. Guarda mais um pouquinho aí, tá bom? E não desfaleçam de fazer o bem,
Bota da outra tradução para mim, já tem. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ei, não desista de fazer o bem. Oferte, primicie, discipula alguém. Tira 1 hora, 2 horas da tua vida, na semana, para discipular alguém, um vizinho seu, um parceiro que às vezes não está tão bem. Liga para ele, faça isso. Isso vai criar brasas sobre a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Porque às vezes fazer o bem, deixa o versículo lá, às vezes fazer, a conta da igreja todo mundo tem, né? Pediu para colocar? Então coloca lá, pode deixar, eu vou ler aqui então. Amém. Porque, irmãos, dizimista fiel tem a conta da igreja, tá bom? A conta do pastor. O Pix está ali, que é o CNPJ. Hoje está mais fácil de fazer, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então, qual é o nosso maior inimigo? É você desistir de semear. Pastor, as grandes conquistas, os grandes homens e pequenos homens conquistaram porque não desistiram e continuaram semeando. E em Mateus 6, versículo 1, eu queria colocar isso para mim agora, por favor. Já que volta novamente lá no quadro. Eu vou encerrar com isso aqui. 6, 1, de 1 a 4. Tenham cuidados de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Você entende isso aqui? Isso aqui fala sobre a esmola. Passa. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso como trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que está sendo feito em segredo o recompensará. Tá bom, só até ali. O que eu quero falar sobre isso? Todo princípio que muda destino, como diz um dos grandes mentores da palavra, todo princípio que muda destino, ele não te arrepia. Todo princípio que muda destino, ele nos deixa mal às vezes. O que significa isso, pastor? O Mike Murdock fala muito bem sobre isso. Todo destino que muda, todo princípio que muda destino, todo princípio que muda destino, ele causa confronto em você. Tem alguém sendo confrontado aqui? Deus está mudando seu destino. Pastor, a igreja Batista da Promessa é abençoada? Não, ela é abençoadíssima. Amém, Bernadette? Em nome de Jesus, eu abençoo sua vida. Amém, como legislador daquela casa aqui de Açailândia. E vou falar para você, debaixo do sangue de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei que você não tem medo, só tenha temor a Deus. Amém? Não tenha medo do homem, mas tenha temor a Deus, em nome do Senhor Jesus. E as pessoas que votaram em você continuam com você. Vai aparecer meia dúzia de pessoas falando: ah, tá, que eu fiz isso, mas é mentindo, não votou em você. Você sabe que eu não votei em você porque eu tinha um compromisso. Amém? Mas continua sendo minha discípula, amada. Algumas pessoas me ligaram e disseram assim: eu sei quem é a Bernadette. É o suficiente, a palavra só foi essa. Alguns vão questionar: pastor e tal. Não questiona aquilo que você não sabe. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje aqui. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que nos faz perder a bênção é falarmos daquilo que não temos consciência, conhecimento. Eu quero ministrar sobre o seu dízimo, a sua oferta e sobre a sua primícia, a sua semeadura e a sua esmola que você tem feito, para que o Senhor possa mudar isso em nome do Senhor Jesus. Ore pela Açailândia, ore pelo estado do Maranhão, ore pelo presidente Bolsonaro, mas principalmente ore pela Michele, uma mulher de Deus,
uma mulher temente a Deus, uma mulher que, através dela, o Espírito Santo está entrando no coração do presidente Bolsonaro. E tem mais uma coisa que eu quero falar para você, irmãos. Para mim não importa se você votou em outro partido ou não, se você é de esquerda ou não. Eu sou de direita. Até porque quem vai ficar fora de esquerda são os bodes. É bíblico isso. Não estou falando aqui não é partidário não. Eu sou de tudo aquilo que é correto. Pastor, eu errei, eu quero consertar, venha para cá, eu estou aqui. Agora, irmão, você não vai me ver infiltrado como alguém que está errando e eu lá passando a mão, não. Se eu for convidado para uma reunião, eu só vou se eu puder falar do amor de Cristo para eles. Do contrário, eu não vou. Amém? O evangelho que você realmente serve ou prega, o Jesus que você prega, o evangelho que você realmente prega, você tem que fazer a diferença. Quando alguém estiver errado, você chegou, ei, peraí, respeita porque o pastor Lúcio chegou aqui, respeita porque o fulano chegou aqui. Não, é porque eu cheguei, não, é porque Jesus chegou primeiro do que ele aqui, e ele está chegando nesse ambiente. Amém? Fica de pé. Você que vai fazer seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Deus, toda armação contrária, Senhor, à Sailândia, seja destituída em nome do Senhor Jesus. Eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, pela vida de cada um ibapiano que aqui está, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que têm, Senhor, coragem de colocar seus nomes, Senhor, para estar exposto. Mas eu quero te pedir, Senhor, que Tu proteja de uma forma especial aqueles que estão debaixo da nossa cobertura espiritual, Senhor. E se errarmos, Pai, que o Senhor possa nos corrigir. Eis-nos aqui, Senhor, como servo Teu. Papai, em nome de Jesus, repreende o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor. Nos abençoa com a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E que possamos desfrutar do Teu amor, Senhor, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que possamos escolher a 30, 60 e a 100 por um. Sai do seu lugar, venha ofertar ao Senhor em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo Teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Não vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Encerrando aqui, amém. Volto a falar para você quando o Jess vai colocar aqui o workshop da Carol. Coloca a imagem para mim aqui, Jess. Tá bom? Eu volto a falar para você, todo princípio que muda o destino não te arrepia, como sente a presença do Espírito Santo de Deus, mas te confronta. Agora o confronto, olha só, que você teve hoje aqui, pode te fazer beneficiário 12 meses nesse ano. Amém? O confronto que você teve aqui pode te beneficiar esses 12 meses desse ano. Olha só, a Carol Gomes, ela é profissional, tá? Eu não sei nem a especialização dela, mas ela é profissional, ela é em dança. E ela vai fazer um workshop aqui, tá? Ela já faz isso há alguns anos aqui em Açailândia. Ela é de São Paulo, trabalha em São Paulo. E, irmãos, é um curso que vai ser aqui na sede, né, pastor? Ou não? Onde é que vai ser? Eu não estou enxergando, não. Alguém me fala aí, por favor. Na Ranfish, fala academia, gente. Tô procurando o nome ali. Ei, Carol, circula aquele nome lá onde vai ser, que é para o pessoal saber depois.
na Ranfit, na academia. Ela já fez isso lá o ano passado, eu acho, né? Então assim, já há muitos anos ela faz isso aqui, esse workshop. Ela, quem já conhece sabe, ela é profissional disso aqui, já esteve fora do país, morou muitos anos, muito tempo fora do país, aprendendo sobre isso também, amém? E ela vai estar dando esse workshop lá na Ranfit. Então, se você quiser fazer a inscrição, tá ali, né? R$70 até o dia 10 de janeiro. Pelo site, você pode entrar. A gente vai divulgar isso aqui. Vamos divulgar também à noite. Você que é da dança, amém? Conversa com ela para ela fazer um preço mais caro para vocês. Que exige mais. Você que era mais barato, né? Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Até que idade, Carol? Que idade? Vem cá, Carol, vem cá, vem cá. Além de ser cantora, pregadora, tudo, vem aqui, vem aqui. A idade mínima depende muito, na verdade, porque tem menina de 12 que já tem uma maturidade já para participar do curso. Então, na verdade, é legal falar comigo no meu WhatsApp, entrar lá no site caroldança.com.br e aí a gente conversa. E pode ir, quem tiver 100 anos e quiser fazer também, pode ir. Aplauda o Senhor por isso, amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a Carol é top demais. Eu gosto muito, assim como eu gosto de ver os meninos tocando, o menino da Mel, né? Vê quando eu falo para eles assim, Mel, manda eles cantar isso. Aí a Emily, né, que é muito, eu vejo que ela é mais. Eu também, quando nós começamos aqui, eu pedia sempre a Carol para cantar em inglês e tocar em inglês. Quem lembra disso aqui? E a unção desse, irmão, pensa num trem. Quando nós estávamos começando aqui, que não tinha nada construído, a gente vinha para cá trazer o violão, e ela tinha chegado de fora, e a gente adorava o Senhor ali fora no meio da rua. Quantas vezes fez isso aqui, para a glória de Deus? Então ela tem resultado, tá? É uma das grandes profissionais do Brasil hoje, tá? E hoje ela congrega com o pastor Eibe, né? Que é a nossa cobertura maior espiritual, que é do MDA, tá bom? Coloca a mão sobre o seu coração. Papai, muito obrigado. À noite nós estaremos aqui preparados para receber da Tua bênção, Senhor, sobre nós. Nos leve a casa em paz, que possamos ter, Senhor, 12 meses do ano abençoadíssimo. Deus, e cumprindo o princípio de hoje, Pai, nós podemos destravar, Senhor, o nosso destino. Se entendermos, Pai, que o Evangelho de Cristo é anunciado a todos, sem exceção. Guarda, Senhor, a todos nós. E obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja com todos nós, que possa dizer amém. Quem trouxe o café? Tem ali, amém? Se você está liberado para você ir à noite, não perda o culto de forma alguma. Venha para cá, vai ser extraordinário. Rose, Deus abençoe por ter vindo dela. Obrigado, minha filha, Deus abençoe, estou feliz por você. Bernadette, vem cá me dar um cheiro. Vem cá, Lúcia.